Uma edição especial do mercado, dada a loucura que se vive em torno do Flamengo de Jorge Jesus nas horas que antecedem a final da Libertadores. Estas são imagens em direto da partida do avião que transporta a comitiva liderada por Jorge Jesus, uma bandeira do Flamengo bem à frente. Até o piloto deste avião está em clima de festa. Tem sido esse o clima durante as últimas horas antes da final frente ao River Plate. Apenas a segunda final da história do clube, da equipa agora treinada por Jorge Jesus. Têm sido milhares os adeptos flamenguistas que têm acompanhado o percurso da equipa de Jorge Jesus durante todo o dia de hoje, e vamos mostrar-lhe todo o filme deste dia nesta edição especial do mercado. Para já, como vemos nestas imagens em direto, está prestes a descolar o avião que transporta a comitiva de Jorge Jesus para o Peru, para a capital peruana, Lima. É lá que o Flamengo vai defrontar o River Plate no sábado, na final da Taça Libertadores. Um momento histórico para este clube, o maior clube com mais adeptos do Brasil, e que está a fazer uma caminhada impressionante neste ano, desde a chegada de Jorge Jesus, o técnico português que está a revolucionar o futebol brasileiro. Vemos os dois pilotos deste avião que estão à janela, ambos a mostrar bandeiras do Flamengo. No interior já está toda a comitiva flamenguista, a equipa liderada por Jorge Jesus. Foram fretados 3 aviões para a viagem ao Peru, para que também as famílias dos jogadores e da equipa técnica pudessem fazer essa viagem. Nesta altura ainda não entraram no avião os jogadores e Jorge Jesus. Já estão sim no aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro. São de lá estas imagens que nos chegam em direto do Rio de Janeiro. Já fez toda a viagem, já depois de ter treinado durante o dia a equipa de Jorge Jesus, que fez também um trajeto todo ele acompanhado por milhares de flamenguistas que quiseram dar apoio ao Flamengo. Estamos a ver algumas dessas imagens à esquerda do nosso ecrã. À direita, o avião que daqui a pouco vai descolar rumo a Lima, no Peru. Está à espera esse avião da entrada da comitiva flamenguista. À esquerda, uma imagem que se repetiu ao longo de todo o dia de hoje. Milhares de adeptos vestidos de vermelho e negro. A torcida rubro-negra do Flamengo que está a viver horas de autêntica euforia. Há 38 anos que o Flamengo não chegava à final da Taça Libertadores. Será apenas a segunda final do Flamengo. A primeira foi ganha pela equipa carioca, venceu em 1981, mas desta vez volta a esta final muitos anos depois e com um técnico português ao leme, um técnico português que pode fazer história. Vamos ver o filme do dia do Flamengo, que começou bem cedo com um treino. Jorge Jesus fez questão de que a equipa treinasse durante o dia de hoje. Vemos Jorge Jesus e Evandro Mota ao lado, o motivador desta equipa, que também passou pelo Benfica juntamente com Jorge Jesus. Treinaram os jogadores do Flamengo, aqui Gerson nas imagens, e o técnico português. Fizeram um treino no centro de treinos do Flamengo, conhecido como Ninho do Urubu, ainda antes da partida. Aqui é apenas a chegada do autocarro do Flamengo. Nesta altura nem sequer estava ninguém no interior, com exceção para o motorista deste autocarro, e mesmo assim os adeptos que estavam ali à espera da saída da equipa de Jorge Jesus fizeram a festa que podemos comprovar à esquerda da imagem. São milhares de flamenguistas que fizeram questão de acompanhar este último dia da equipa no Rio de Janeiro, antes da viagem para o Peru. Este era o momento da entrada do autocarro. Os adeptos ali continuaram à porta do Ninho do Urubu, do centro de treinos do Flamengo, e foram fazendo a festa ao longo de várias horas durante o treino da equipa de Jorge Jesus, à espera que a comitiva flamenguista saísse rumo ao aeroporto Tom Jobim. À direita continuamos a ver também imagens em direto do avião que vai transportar a comitiva do Flamengo para Lima, no Peru. Temos também declarações exclusivas de Jorge Jesus. A CMTV falou em exclusivo com o técnico português. Mais à frente, nesta edição do Mercado, vamos revelar essas declarações exclusivas de Jorge Jesus à CMTV. Aqui é o momento em que os jogadores começaram a entrar no autocarro. Vimos ali Rodrigo Caio a entrar, um dos jogadores importantes desta equipa de Jorge Jesus. E aqui uma das revelações, o jovem Reinier, 17 anos apenas, jogador que tem estado em destaque
destaque também, embora não seja sempre titular, tem dado nas vistas por ser um jogador muito jovem e que também tem feito a diferença no Flamengo. Aqui, Jorge Jesus, imagens aéreas ainda da parte de fora da saída do centro de treinos do Flamengo. Jorge Jesus de mochila às costas e também com o fato, acenou para alguns adeptos que ali se encontravam. Alguns não, eram muitos, como já podemos ver pelas imagens que fomos mostrando ao longo do dia. Jorge Jesus aqui já acaba de entrar no autocarro do Flamengo, ainda no centro de treinos. No Rio de Janeiro, lá fora, estavam à espera milhares de adeptos para saudar a equipa do técnico português, que aqui se despediu também de alguns elementos do Flamengo antes de seguir a viagem, uma viagem que será sempre histórica para Jorge Jesus, mas quer ir mais longe o técnico português e quer tornar-se no primeiro técnico português a conseguir vencer uma Libertadores com o Flamengo, apenas a segunda final disputada pelo clube do Rio de Janeiro. E aqui vemos imagens impressionantes que mostram a mancha vermelha e negra que se criou à porta do Ninho do Urubu, e recordo que estes adeptos foram ali apenas para dar boa sorte à equipa de Jorge Jesus. Vemos que há ali também ainda uma distância considerável daquele grupo de adeptos até ao autocarro, ainda no centro de treinos do Flamengo. À direita, ainda imagens em direto do aeroporto internacional Tom Jobim. Vemos já um autocarro, talvez esteja no interior a comitiva do Flamengo, que neste momento ainda não embarcou naquele avião que víamos há pouco, com inclusivamente os pilotos desse mesmo avião também em estado de euforia, acenando bandeiras do Flamengo, e foram muitas acenadas ao longo do dia de hoje, como vemos nas imagens à esquerda, um ambiente de autêntica loucura em torno deste Flamengo, que ainda não conquistou qualquer competição. Está muito perto de fazê-lo. O Brasileirão está apenas a 2 pontos de distância, depois da vitória frente ao Grêmio no último domingo. Pode até ser campeão de sofá o Flamengo logo no dia seguinte à final da Libertadores. Tem hipótese de fazer uma festa dupla em 24 horas. A equipa de Jorge Jesus, que ainda assim, desde que venceu esse jogo frente ao Grêmio, está totalmente concentrada nesta final da Taça Libertadores, uma competição com muito prestígio, uma competição ao nível da Liga dos Campeões, e por isso todos os jogadores lá querem estar. É um título também muito prestigiante, tanto para jogadores como para treinadores, e para Jorge Jesus seria o coroar de uma época que está a ser marcada por recordes batidos por este técnico português, que revolucionou autenticamente o futebol brasileiro. Por isso mesmo também tem até criado alguns anticorpos junto dos treinadores brasileiros, que viram um treinador estrangeiro a trazer novas ideias e que têm feito a diferença este ano. Vemos agora à esquerda também imagens que foram recolhidas por elementos da comitiva do Flamengo, retiradas do interior do autocarro do Flamengo. Esta era a visão dos jogadores e de Jorge Jesus durante o caminho até ao aeroporto. Foi um caminho longo e feito em marcha lenta, porque, como podemos perceber, era quase impossível o autocarro andar numa marcha a um ritmo normal, dado era o banho de multidão em torno deste autocarro. As imagens à esquerda são recolhidas precisamente do interior do autocarro. À direita continuamos a ver também imagens em direto do aeroporto Tom Jobim, do avião que vai transportar a comitiva do Flamengo rumo a Lima, capital do Peru. É lá que o Flamengo vai defrontar o River Plate no sábado, na final da Taça Libertadores. Acompanharam todo o percurso os adeptos do Flamengo, não só aqui no Ninho do Urubu, aqui imagens em direto, e podemos perceber que no interior deste autocarro está a comitiva do Flamengo, porque são perceptíveis os equipamentos dos jogadores, que têm uma cor amarelo vivo, e é possível vê-los no interior deste autocarro, já a caminho do avião que os vai transportar para Lima, no Peru, já depois de Jorge Jesus também ter falado em exclusivo com a CMTV, declarações que lhe vamos mostrar mais à frente nesta edição do Mercado, uma edição especial do Mercado, tendo em conta este clima que se vive em torno do Flamengo nas horas que antecedem a final do próximo sábado. Final essa que será acompanhada ao segundo aqui na CMTV, jogo entre Flamengo e River Plate. Está
a caminho o autocarro do avião, um de 3 aviões que vão transportar para Lima, no Peru, não só os jogadores e a equipa técnica do Flamengo, como as respectivas famílias. Fez questão também a direção do Flamengo de dar esse conforto aos jogadores, de dar essa oportunidade de terem perto as respectivas famílias neste momento histórico para estes jogadores. E o caminho, como podemos ver pelas imagens à esquerda, foi acompanhado, o percurso até ao aeroporto foi acompanhado desta forma, com milhares de adeptos. Não foi só no centro de treinos do Flamengo que se concentraram milhares de adeptos flamenguistas, mas também no percurso até ao aeroporto, como vemos nestas imagens à esquerda, de uma ponte que foi inundada por flamenguistas que quiseram também desejar boa sorte à comitiva do Flamengo, que nesta altura, como vemos nas imagens em direto à direita, já está bem perto do avião, preparada para embarcar. São 2 autocarros que levam não só a comitiva liderada por Jorge Jesus, como as famílias dos jogadores para esta viagem, uma viagem que será histórica para este treinador português, que está muito perto de conquistar 2 títulos importantíssimos ao serviço do Flamengo. Também por isso esta reação. E à esquerda é um momento marcante do dia, deste filme do dia. Foi o momento em que as portas do Aeroporto Internacional Tom Jobim foram abertas, e esta é a entrada dos adeptos do Flamengo, que se vão despedir também ali, que se despediram também ali do Flamengo. E quando abriram as portas do aeroporto, foi esta avalanche rubro-negra para este dia de euforia. Aqui mais uma vez um momento em que começam a entrar, a correr os adeptos para este último momento de comunhão com a comitiva do Flamengo, que sai dali do Aeroporto Internacional Tom Jobim para Lima, no Peru, onde se joga a final da Taça Libertadores. Vemos também aqui imagens do exterior do aeroporto, ainda imagens em direto. Já vão desmobilizando um pouco os adeptos do Flamengo, uma vez que nesta altura, como pudemos ver, a comitiva flamenguista já está bem perto do avião, portanto agora já não é possível haver qualquer contacto com os adeptos, mas houve muito contacto com os adeptos de forma próxima, como podemos ver neste filme do dia da equipa de Jorge Jesus, que vai ali naquele autocarro, 2 autocarros que transportam a comitiva do Flamengo. Este é o Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Segue-se uma viagem para Lima, no Peru, e joga-se no próximo sábado a final da Taça Libertadores entre Flamengo e River Plate. À esquerda, mais uma vez, as imagens que fomos vendo ao longo do dia. Amanhã também já vai trabalhar a equipa de Jorge Jesus no centro de treinos em Lima, no Peru. Está completamente concentrada neste objetivo. Pode fazer história o Flamengo, vencendo pela segunda vez na segunda final da Taça de Libertadores esta competição de muito prestígio internacional, e por isso mesmo o Brasileirão passa agora para segundo plano para este técnico português, apesar de estar também muito perto esse objetivo. Quando chegou ao Flamengo, Jorge Jesus, a equipa do Rio de Janeiro estava a 8 pontos da liderança e neste momento lidera com 13 de vantagem e mais um jogo. Vemos uma das declarações exclusivas de Jorge Jesus à CMTV. Isto é uma loucura, referindo-se o técnico português a este ambiente que se vive em torno do Flamengo. Não há igual no mundo. São declarações exclusivas de Jorge Jesus neste dia certamente marcante, emocionante para o treinador português, que nunca tinha vivido experiência semelhante. É o próprio quem o diz em declarações exclusivas à CMTV. É uma loucura, não há igual no mundo. É apenas a segunda experiência no estrangeiro de Jorge Jesus, depois de treinar a Benfica e Sporting, que seguiu para a Arábia Saudita, para o Al Hilal, e depois esta aventura no Brasil, que está a ser diferente de todas as outras. E Jorge Jesus assume que este dia, com estas imagens que temos a oportunidade de ver de vários momentos do dia, está a ser uma autêntica loucura para os jogadores e para o técnico português. Não há igual no mundo. São declarações de Jorge Jesus antes da final da Taça Libertadores. Mais motivação para estes jogadores era difícil. É um ambiente impressionante que se vive em torno desta equipa, que está também muito perto de vencer o Brasileirão, de conquistar o Campeonato Brasileiro. Está a 2 pontos
desse objetivo. Tem apenas 6 conquistas no campeonato o Flamengo, mas a Taça Libertadores é neste momento o ponto alto, é o ponto central destes adeptos. Todos estão de olhos postos naquela taça. 38 anos depois, o Flamengo volta a uma final da Taça Libertadores. Há 38 anos foi Zico quem fez a diferença, marcou 2 golos frente ao Cobreloa e o Flamengo acabou por vencer a competição na altura, na terceira mão da final, jogada no estádio do Maracanã. Desta vez apenas um jogo decisivo que se joga em campo neutro em Lima, no Peru. E depois destas imagens que acompanhamos aqui neste mercado hoje com o Alexandre Carvalho e com o Vítor Pinto, que se junta a partir dos estúdios do Porto da CMTV. Vítor Pinto, motivação certamente não faltará. Jorge Jesus diz que não há igual no mundo. Tem razão? É toda a dimensão, Mariana, que o Brasil tem em termos humanos. E uma coisa é ouvirmos falar que o Flamengo é um dos maiores clubes do mundo, temos alguma noção do que é o impacto do Flamengo e da sua massa associativa. Outra coisa é termos essa massa associativa inflamada por um objetivo desportivo de topo, como é a Taça Libertadores ou a decisão, a final, a primeira vez que há uma final a uma mão, apenas a um jogo da Taça Libertadores. E então esta explosão que está a haver da massa associativa do Flamengo deriva não só do sucesso esportivo imediato, como de algo muito simples. Jorge Jesus despertou um monstro que andou adormecido durante tanto tempo. É fácil dizer agora que o Flamengo investiu, como alguns detratores de Jesus, que o Flamengo investiu muito em bons jogadores. Isso é um facto, mas é preciso unhas para o ferrar. E Jorge Jesus está muito bem, conseguiu enquadrar-se muito bem na realidade brasileira, percebendo o que ia encontrar e fazendo valer os seus predicados sobre todas as dificuldades, todas as exigências, todas as rivalidades críticas e até ofensas de que foi alvo no mundo brasileiro. E neste momento já conquistou seguramente a crítica e mesmo muitos dos rivais. Falta-lhe agora duas cerejas em cima do bolo, é confirmar o título de campeão brasileiro, que é inteiramente merecido dada a superioridade do Flamengo. E agora tem atenção, porque este triunfo na Libertadores tem um aspecto simbólico fundamental. A evolução do River Plate nos últimos 4 ou 5 anos foi paradigmática do melhor que o futebol sul-americano teve em termos de clubes, em termos de progressão, de organização, de qualidade de jogo, de crescimento tático. Jesus chegar ao Brasil, chegar ao futebol sul-americano, conquistar o Brasileirão e logo a seguir também ganhar a Libertadores, ou em paralelo ganhar a Libertadores frente ao River Plate de Marcelo Gallardo, é uma afirmação fortíssima e que coloca em definitivo Jesus no patamar dos grandes treinadores a nível mundial. Está a fazer história Jorge Jesus no Flamengo, mostrou, como dizia o Vítor Alexandre, que teve unhas para este Ferrari que encontrou. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos lá ver. O Flamengo tem um plantel, e não sendo eu um detrator de Jorge Jesus, antes pelo contrário, tenho uma admiração muito grande. O Flamengo tem um plantel ao nível do Palmeiras, por exemplo. É um plantel onde houve muito investimento e vemos até pelos 2 laterais que tem, que era um do ex-Bayern de Munique e outro ex-Atlético Madrid. Sem esquecer também a onda de lesões que esta equipa exatamente, mas era aí que íamos chegar. Ou seja, além deste investimento que houve, do plantel base que já havia, há uma coisa que o Jesus soube aproveitar muito bem e até vai contra aquilo que o criticavam aqui em Portugal, que é a aposta na formação. Como falaste muito bem há bocado, Renier, por exemplo, é um jogador fenomenal. Estamos ali com 17 anos, já assume o jogo, já joga como se tivesse 27 e não 17. E isto tem a ver também, primeiro, com a confiança que o treinador lhe passa e, em segundo, com a gestão tática que o treinador faz. Agora, obviamente que Jorge Jesus, com esta vitória no campeonato, que me parece mais do que evidente, mais jogo, menos jogo, seja do Palmeiras, seja do próprio Flamengo, irá ser campeão, com mérito, porque a verdade é que esmagou toda a concorrência sem grande dificuldade, a verdade é muito por aí, e agora há este tira-teimas quase Brasil-Argentina, esta rivalidade histórica da América do Sul e até do mundo, e em que Jesus vai com certeza enfrentar provavelmente a única equipa, tirando o Palmeiras no Brasil, a única equipa que poderia ombrear com aquilo que Jorge Jesus tem feito no Flamengo, que é, efetivamente, o River Plate de Marcelo Gallardo, uma equipa muito bem construída, muito bem orientada, muito cínica, ao contrário das equipas brasileiras, é muito cínica, é uma equipa que muitas vezes deixa jogar para depois atacar em contra-ataque, dando a impressão de que está a ser encostada às cordas, mas não está a permitir que o adversário tenha superioridade em momento ofensivo.
Ou seja, há aqui várias questões táticas que poderemos depois analisar e ainda bem que vamos dar este jogo a minuto no sábado e é muito importante até porque é um jogo que terá muito interesse e aí sim veremos a astúcia tática. Vamos acompanhar ao segundo, exatamente. A astúcia tática de Jorge Jesus, porque terá de a ter e de a ter em níveis até mais inflamados do que tem no Campeonato Brasileiro, porque Marcelo Gallardo é sem dúvida um dos grandes treinadores sul-americanos e Jorge Jesus terá um adversário à sua medida. Mas eu acho até que é um daqueles jogos que qualquer grande treinador gosta de jogar e Jorge Jesus, estando já nessa elite de grandes treinadores, quererá mostrar não só aos brasileiros e aos argentinos, como também ao mundo, que é efetivamente um treinador de elite. É um adversário também que tem mais história nesta Libertadores, Vítor, do que o Flamengo. Vai na quinta final e pela terceira vez está na final nos últimos 5 anos. Sabemos que os históricos pouco contam quando chegam estes jogos decisivos, mas para ti o Flamengo de Jorge Jesus é ou não favorito nesta final frente ao River Plate? Mariana, em conversa com o nosso enviado especial Pedro Neves de Sousa, na semana passada, eu dizia-lhe que a minha leitura sobre a final era esta. O River Plate, como equipa, e dou os parabéns ao Alexandre Carvalho pela análise que fez do River Plate, é uma equipa que consegue controlar o jogo, consegue envolver o adversário, consegue marcar o ritmo, não tendo necessariamente de se expor. E isso é que a torna extremamente perigosa. No entanto, o Flamengo é capaz de picos de rendimento, de períodos de fulgor, de pressão, de qualidade, tirando partido da tal lógica de posicionamentos que torna Jesus um treinador especial, consegue colocar os adversários em situações muito difíceis. Qual vai ser a dificuldade aqui? Vai ser para Jesus, com essa qualidade que o Flamengo demonstrou a dada altura, com esse fulgor, com essa capacidade de empolgamento que o Flamengo tem, ser capaz de desestruturar a organização férrea do River Plate. Por isso vai ser uma batalha também um pouco de estilos. Na Argentina tentam encontrar muitos pontos de contacto entre o River Plate e o Flamengo. Eu acho que num jogo normal, contra o mesmo tipo de adversário, são equipas, se não diametralmente opostas, pelo menos com princípios muito diferentes. Agora veremos, num confronto direto, como é que isso se traduz com esta realidade que até agora era estranha ao futebol sul-americano, que discutia a Taça Libertadores em 2 mãos, com tudo o que isso significa, com tudo o que isso implica. Neste momento vai jogar uma final, um jogo, algo que os próprios jogadores que vivem a realidade sul-americana não estão muito habituados, e veremos como é que essa pressão pesa sobre eles. E um ponto fundamental: provavelmente para o nosso comandante de emissão, o Pedro Carreira, foi sem dúvida uma grande desilusão o Flamengo não ter sido campeão imediatamente na semana passada, mas foi o melhor que podia acontecer a Jorge Jesus. Ter que passar por uma semana de festejos do título do Brasileirão antes de jogar a final da Libertadores seria o pior que podia acontecer ao Flamengo. Se calhar, provavelmente, o golo sofrido frente ao Vasco da Gama aos 93 acabou por ser positivo na perspectiva de manter a equipa alerta, o plantel desperto, não houve perda de foco nem de concentração. E, por outro lado, também há algo que me está a chamar muita atenção e terei que ver que forma é que isso reflete. O River Plate não compete desde o dia 10, quando perdeu em casa com o Rosário Central por 1-0. E nesta altura em que os jogadores estão com ritmo, querem jogar, querem bola, querem competição, e há que sempre manter a atividade e o foco, ter praticamente 2 semanas sem competição antes da Libertadores, veremos que tipo de efeitos produz quando chegar a hora da verdade, que nesse aspecto o Flamengo pode ter umas décimazinhas de vantagem por ter o ritmo mais fresco e ter o ritmo mais atualizado em relação à competição do que, por exemplo, uma equipa que está há 2 semanas sem competir como o River Plate. Do ponto de vista anímico, o Flamengo não podia chegar melhor a esta final, como comprovam as imagens que aqui temos mostrado, e continuamos a ver também no topo superior direito do nosso ecrã imagens em direto do aeroporto Tom Jobim. É de lá a que vai descolar o avião que vai transportar a equipa do Flamengo e Jorge Jesus para Lima, no Peru. A CMTV já está no Peru para acompanhar esta final da Taça Libertadores. Os enviados especiais Pedro Neves de Sousa e Diogo Rodrigues estiveram no centro de treinos em que o Flamengo de Jorge Jesus vai preparar o jogo decisivo com o River Plate. Amanhã será aqui atrás de mim, no centro de treinos da Federação Peruana de Futebol, que Jorge Jesus vai começar a ultimar a tática para esse jogo decisivo com o River Plate da Taça Libertadores. Hoje o Flamengo vai chegar ao final da noite, certamente que vai receber
um banho de multidão no aeroporto. Vai ser o primeiro momento de euforia aqui na capital do Peru. Muita euforia, muito entusiasmo dos adeptos do Flamengo que vão chegando a Lima e estão entusiasmados com o Flamengo, com os resultados e também, principalmente, com Jorge Jesus. Alguns adeptos até dizem que depois desta época do Flamengo é preciso fazer uma estátua ao treinador português. Depois, o Flamengo vai ter sempre os adeptos que são milhares à volta até à final de domingo. Já sabe que o Flamengo vai ficar num dos hotéis mais luxuosos da cidade, conhecido como o Hotel dos Milionários. A segurança vai ser apertada durante estes dias até à final. Depois da final, a equipa de Jorge Jesus vai jantar e depois segue de madrugada para o Rio de Janeiro e, em caso de vitória, então aí será uma autêntica loucura. O Flamengo, há cerca de 2 horas, deu a conhecer que já foram vendidos 20 mil bilhetes para a zona de adeptos junto ao Maracanã, onde os adeptos que não conseguiram bilhetes podem assistir à final frente ao River Plate, que vai ser realizada no sábado, aqui a contar para a Taça Libertadores. Ou seja, muito entusiasmo à volta da equipa de Jorge Jesus, que chega esta noite e vai ser o primeiro momento de euforia aqui no Peru à volta da equipa do Flamengo. Reportagem da equipa de reportagem da CMTV, dos enviados especiais Diogo Rodrigues e também a Pedro Neves de Sousa. O jornalista Pedro Neves de Sousa foi quem recolheu também as declarações exclusivas de Jorge Jesus. Já aqui revelámos 2 das frases que foram ditas em exclusivo pelo técnico português à CMTV. Disse que isto é uma loucura, referindo-se a este ambiente que se viveu em torno do Flamengo durante a viagem para o aeroporto, mas desde o início deste último dia da equipa no Rio de Janeiro. Disse também que não há igual no mundo, também sobre esta euforia que se vive em torno do Flamengo. Dizia também o Pedro Neves de Sousa, Alexandre, que Jorge Jesus neste momento já merece uma estátua. Vai merecer uma estátua o treinador português, independentemente do desfecho desta final, que sabemos é uma final, é imprevisível? Depende do jogo. Eu acho que os adeptos, não, tenho a certeza que os adeptos do Flamengo já reconhecem a Jorge Jesus todo o mérito que o treinador português teve e continua a ter no ressurgimento, no renascimento quase deste monstro adormecido, como disse o Vítor Pinto há pouco e muito bem, que é o Flamengo e a sua massa adepta. E nós vemos estas imagens, é absolutamente impressionante. Vemos como é que os adeptos enchem uma ponte, por exemplo, e fazem aquelas corridas para dentro do aeroporto. Vemos estas imagens aéreas, exatamente, isto é uma coisa impressionante. Não nos podemos esquecer que isto é à frente do Ninho do Urubu. E pela cidade e até ao aeroporto era vários adeptos, via-se isso nas redes sociais. Os adeptos cobriam, fazia lembrar até a saída de Portugal no Euro 2004, em que de Alcochete até ao estádio. Fazia lembrar isso esta partida. Ou seja, Jesus já deixou a sua marca, independentemente do que acontecer nesta final, que é de resultado incerto, um pouco ao contrário daquilo que acontece no Brasileirão, em que nós sabemos de antemão que o Flamengo é o favorito, ainda para mais se jogar em casa, mas mesmo não jogando em casa, é na mesma o favorito, tem uma equipa e um plantel e um treinador muito acima dos restantes. Agora, nesta final, sendo a uma mão, o que poderá prejudicar um pouco Jorge Jesus em comparação com aquilo que Jorge Jesus é, e lembramos, por exemplo, das 2 caminhadas do Benfica na Liga Europa, em que Jorge Jesus consegue levar a equipa, mesmo a fazer gestão fora e em casa, consegue levar a equipa 2 vezes à final, depois acabando por perder num único jogo. Ou seja, o facto desta final ser pela primeira vez na história a uma mão, vai contra aquilo que seria o ideal, o cenário ideal para Jorge Jesus. Mesmo assim, e não querendo estar aqui a fazer futurologia, que não é esse o nosso papel, antecipo que se o Flamengo jogar ao seu nível,
eu nem digo ao seu melhor nível, porque o Flamengo ao seu melhor nível é uma equipa que trespassa qualquer equipa da América do Sul, por isso nem é por aí. Mas se tiver um nível elevado, ao nível que tem estado, por exemplo, neste jogo com o Grêmio, em que esteve muito bem a atacar e depois esteve muito bem a defender a vantagem que tinha, poderá trazer de Lima para o Rio de Janeiro uma vitória, e aí, se ganhar o campeonato no domingo, será festa rija no Rio de Janeiro durante muitos dias. Já deixou ou não Jorge Jesus, Vítor Pinto, uma marca que vai ficar neste futebol brasileiro, independentemente do desfecho da final de sábado? Mariana, ouviste-me várias vezes a criticar aquela clique de treinadores brasileiros demasiado bem pagos, demasiado bem instalados na vida, que praticamente repartiam os principais postos dos principais clubes entre eles, que praticamente, e temos que dizer as coisas claramente, com comentadores engajados ao seu serviço nos principais pontos de comunicação social no Brasil, quase a tornar impossível que novas ideias, com outros princípios futebolísticos, que um ar fresco, que uma lufada de ar fresco chegasse ao futebol brasileiro. Jesus conseguiu esse grande mérito e é por isso que aconteça o que acontecer na final da Libertadores. O título do Brasileirão, que não lhe vai escapar, vai servir, vai funcionar como um verdadeiro sismo, um verdadeiro terremoto no futebol brasileiro, porque está neste momento a acontecer que mesmo alguns desses treinadores demasiado bem instalados, demasiado confortáveis, num futebol ultrapassado pelo tempo, onde nem a humilhação frente à Alemanha no Mundial que se disputou no Brasil foi suficiente para causar um choque e alertar consciências, vai permitir seguramente abrir as portas a outros treinadores e com a entrada de outros treinadores de escola europeia com ideias menos empoeiradas, a partir daí obrigar também a que ou surja uma nova vaga de treinadores brasileiros com ideias mais próximas das que vingam no futebol europeu, e nisso os treinadores portugueses têm sido fantásticos a afirmar-se, quer em Portugal, quer fora de Portugal, ou então pelo menos que outros jovens treinadores brasileiros possam mudar um pouco essa oligarquia que ninguém conseguiu quebrar nos últimos anos e que leva a que, temporada após temporada, praticamente saibamos de cor o nome dos treinadores brasileiros dos principais clubes. Só temos dificuldade, se calhar, é dizer em que clube está naquele momento, porque eles estão sempre a trocar entre eles. É quase um circuito fechado. E é esse mérito de Jesus. Quebrou o circuito fechado, abalou completamente o futebol brasileiro, trouxe uma atenção para o Brasileirão e um respeito, se calhar, para o Brasileirão que não existia, e em Portugal não existia de certeza, porque havia muita gente, e eu se calhar sou um deles, que tinha dificuldade, se calhar, em ver muitos jogos do futebol brasileiro. Se calhar Jesus via no PFC, mas eu quando tinha possibilidade de ver, se calhar não tinha vontade de o fazer, não eram jogos apelativos, mas o Flamengo realmente tem outro tipo de futebol. Eu cheguei a dizer, parece uma equipa de topo da Champions, e eu não tenho dúvidas nenhumas que o Flamengo seria competitivo na Liga dos Campeões, e é sobretudo esse ponto, esse mérito de Jesus, que vai levar a que, com a conquista do Brasileirão, vá abalar em definitivo as consciências dos treinadores, de quem gera futebol brasileiro, muito mais, por exemplo, do que a célebre humilhação contra a Alemanha fez. E esse é o mérito de Jesus, independentemente do que venha a acontecer na Libertadores, onde espero que, de uma vez por todas, Jesus quebra uma lapata que o acompanhou nas duas finais pelo Benfica. Seguramente retirou ilações do que se passou nessas finais, e essa experiência será fundamental, passar para o balneário essa experiência, para encarar um jogo que é duro, é um jogo para grandes equipas e é um jogo para gente com coragem, este jogo contra o River Plate. Para já mudou o futebol brasileiro este técnico português, Jorge Jesus, que lidera a comitiva do Flamengo, que nesta altura está prestes a partir do aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Estas são imagens em direto, é naquele avião que a comitiva flamenguista vai viajar rumo a Lima, no Peru, onde se joga a final de Taça Libertadores já no próximo sábado, um jogo que vamos acompanhar ao segundo aqui na CMTV. Falava o Vítor Pinto e há pouco também referiste as duas finais perdidas por Jorge Jesus. O que é certo é que já esteve em grandes momentos de decisão, mas este é ou não o ponto mais alto da carreira deste treinador, Alexandre? É difícil de dizer. Já agora deixa-me também referir que já estamos a ver mais algumas frases que foram ditas por Jorge Jesus em exclusivo à CMTV. Disse também: nunca vi isto na vida, são milhares de pessoas. Jorge Jesus foi inundado pelo carinho dos flamenguistas nestas últimas horas e também reagiu dessa forma, mostrou-se surpreendido pela forma como reagiu em exclusivo à CMTV. Disse que não há igual no mundo, que é uma autêntica loucura, milhares de pessoas, que nunca tinha visto nada assim na vida. Alexandre? Eu acho que isso vai responder à tua pergunta e vai dar-me a resposta. Acho também que os flamenguistas estão apaixonados por Jorge Jesus, mas Jesus também já está um bocado apaixonado pelo Flamengo e por toda aquela massa adepta e massa humana
que o Flamengo tem. Agora, se é o jogo mais importante ou não? Talvez seja, Mariano, talvez seja porque tu falaste muito bem há pouco, a Libertadores está ao nível da Liga dos Campeões, da final da Liga dos Campeões. Na América do Sul, há a Liga dos Campeões na Europa, mas a verdade é que estão as duas ao mesmo nível. Em termos de importância, são as melhores equipas de cada um dos dois continentes que jogam entre si à procura da melhor equipa do continente. E como sabemos, o futebol no Brasil e na América do Sul tem uma história, e mais do que uma história, tem um peso histórico muito grande, não só junto dos adeptos, mas também das pessoas. Há muitas pessoas que deixam quase de comer para terem dinheiro para ir aos estádios. Já tivemos exemplos disso. Pessoas que vivem o clube com uma intensidade, uma paixão, um amor, que é uma coisa que chega a ser quase exagerado. E Jorge Jesus conseguiu tornar tudo isto num equilíbrio quase harmonioso, é uma coisa harmoniosa. Ou seja, tu vês o estádio do Maracanã, que é um estádio absolutamente imponente, um estádio dos maiores estádios do mundo, não é da América do Sul, é do mundo. Um estádio que, pela sua história, pelo seu peso, lá está, tem tudo que o futebol deve ser, está lá. E Jorge Jesus conseguiu encontrar no Maracanã uma fortaleza, fazer do Maracanã uma fortaleza. Agora em Lima será diferente, no entanto, já vimos há bocado aquilo que o nosso correspondente falou há pouco, dos bilhetes estarem todos vendidos. Eu estive a ver nas redes sociais, falavam em 100 mil pessoas já em Lima, adeptos do Flamengo em Lima, à espera da equipa. 100 mil pessoas num país diferente. Nesta altura também já estamos a ver a lista de convocados de Jorge Jesus relacionados, é como se diz, no Brasil, leva todos os jogadores, destacam-se obviamente os goleadores Gabriel Barbosa, Gabigol e Bruno Henrique, os dois são responsáveis por muitos dos golos da equipa de Jorge Jesus, é um dos também muitos recordes a que pode bater o Flamengo no Brasileirão, o recorde de ataque, além dos recordes individuais, por exemplo, de Gabriel Barbosa, que está muito perto de bater o registro de Jonas. É uma comitiva também a que já se mostrou e tem-se mostrado cada vez que ouvimos um jogador do Flamengo a falar rendidos a Jorge Jesus, completamente rendidos. Sim, tu falaste muito bem dos dois avançados, e Bruno Henrique, por exemplo, já foi à seleção e tudo, e o Gabigol, toda a gente o conhece, já tinha sido o melhor marcador do Brasileirão à época passada. Como os de Arão, que foi um jogador que mudou por completo com Jorge Jesus. O Arão é talvez o caso mais paradigmático daquilo que Jorge Jesus pode fazer por um jogador e que fez por William Arão, mas há um outro jogador que a mim me tem enchido as medidas, que é o Everton Ribeiro, capitão da equipa. É uma coisa impressionante como é que quem viu o Everton Ribeiro arrastar-se nos Emirados e agora vê este Everton Ribeiro que faz o campo todo, que corre quilómetros, que anda às voltas, que faz jogar, que é líder, que é um líder, que é uma coisa importantíssima. É inacreditável naquilo que foi transformado Everton Ribeiro por Jorge Jesus. E aqui temos que dar todo e total mérito ao treinador português, porque é nisto que ele é especialmente bom, e nós temos vários casos aqui em Portugal de jogadores que não davam com ninguém e deram com Jorge Jesus e que depois saíram da esfera de Jorge Jesus e é o que se sabe. E temos isso, e os bons treinadores são assim. José Mourinho, por exemplo, também, que agora assinou pelo Tottenham, também é muito assim. Há jogadores que só com ele é que dão e que depois saem dali e não têm o mesmo rendimento. Jorge Jesus tem este condão de transformar quase pedras em diamantes. Não digo que o William Arão fosse uma pedra, mas era um patinho feio. Era um dos jogadores mais criticados pelos adeptos, muitas vezes assobiado no estádio sempre que tocava na bola. Ainda o jogo estava com 5, 6, 7 minutos a andar e ele já estava a ser assobiado. E agora é um dos ídolos da torcida, como se diz no Brasil, da nação rubro-negra. É importante vermos um treinador português a fazer este tipo de trabalho, e é importante ver a quebra de tabus que Jorge Jesus levou, e esta última conferência que nós analisamos ao detalhe no último domingo é muito importante. Na minha ótica, é a conferência de imprensa mais a nu que Jorge Jesus teve no Brasil, em que ele mostra aquilo que a forma como foi tratado, a forma como agora está a dar uma chapada, de luva branca aos adeptos não, aos críticos, aos treinadores, à inveja de que foi alvo. Acho que é muito importante para Jorge Jesus, para os treinadores portugueses, mas permite-me dizer isto, também para nós, enquanto adeptos de futebol, ou vou mais longe, enquanto jornalistas também e enquanto adeptos, é também importante para nós vermos um treinador como Jorge Jesus a fazer o que está a fazer no Brasil e a quebrar os tabus e as barreiras e os dogmas instalados num país que estava, como o Vítor disse, adormecido naquele meiozinho, e que Portugal também já esteve, o Mr. Otávio já falou várias vezes nisso, e que Jorge Jesus chegou lá e acordou aquele país. É importante para nós também. E também cá, Vítor Pinto, havia muito ceticismo relativamente àquilo que Jorge Jesus poderia fazer no Brasil, mesmo tendo em conta o conhecimento que já tinha no futebol brasileiro. Acabou por mostrar que é capaz, tanto no Brasil como tinha feito em Portugal, de retirar o melhor rendimento possível dos jogadores. O ceticismo que acompanhei
e já sabes, sou um consumidor inveterado de informação. Aqui em Portugal eu só comparo ao ceticismo que vi em relação a Fernando Santos durante o Euro 2016, em que infelizmente, mesmo depois do apuramento para a segunda fase, vi muitos comentadores a rirem-se, a dizerem que Fernando Santos ia ter problemas em casa com a mulher por ter dito que ia ficar em França até ao fim do certame. Foi praticamente a mesma coisa, ouvimos falar de tudo. O Campeonato Brasileiro tinha muitos jogos, era muito difícil jogar na Taça Libertadores, era uma grande sobrecarga, era um ambiente complicado, a relva era muito alta, uns dias ia estar calor, outros dias ia estar frio. Portanto, todas as críticas que apontaram, todas as barreiras que colocaram, todas as dúvidas que foram comentadas, que foram colocadas em cima da mesa, neste momento são medalhas no peito de Jorge Jesus. Jorge Jesus conseguiu uma coisa fantástica, que está, creio que há 25 jogos sem perder, desde que perdeu com o Bahia por 3-0. Uma grande reação, uma equipa que, mesmo em momentos difíceis, consegue dar a volta por cima. E já que estávamos a falar dos jogadores, eu normalmente sou um bocadinho do contra, e o jogador que mais me impressiona é o central espanhol, o Pablo Mari, porque era aquele tipo de central pelo qual ninguém dava absolutamente nada. E a mim impressiona-me a qualidade que ele demonstra no eixo da defesa do Flamengo, porque era um jogador que apesar de ter assinado contrato de Manchester City, não tinha praticamente pretendentes. Seguramente ninguém em Portugal estaria interessado em contar com ele, e Jesus, jogando com Jesus, parece um central de nível mundial, quando era um jogador que, ao fim e ao cabo, estava perfeitamente encostado às boxes, depois de ter estado no Deportivo da Corunha, apesar de ter feito muitos jogos, sem conseguir um patamar que lhe abrisse umas portas de um clube europeu à dimensão daquilo que esperava. Por isso, todas as dificuldades que Jesus encontrou, e foram imensas, neste momento só dão ainda mais valor e permitem-nos avaliar ainda com mais agrado o grande mérito que Jesus teve no futebol brasileiro, porque é assim, já sabemos como é que é a natureza humana. Jesus chegou com ideias diferentes e, como também já me ouviste referir, Mariana, aquele período de 20, 21 dias que Jesus teve durante a Copa América para poder trabalhar com os jogadores, fazer alterações no centro de treinos, no Ninho do Urubu, para as coisas ficarem à sua vontade. Até aquele pequeno detalhe das condições da relva no centro de treinos passarem a ser iguais às condições da relva no Maracanã. Tudo pequenos detalhes que fazem toda a diferença para o trabalho de Jesus, e ele soube aproveitar muito bem esse impulso e deixou a sua marca logo no início. Começou a conquistar o grupo, a comunicação social, mesmo a diretoria do Flamengo, como dizem lá, através logo desse início, desse trabalho inicial que realizou no Flamengo, que mostrou que de facto estava muito à frente, muitos degraus acima daquilo que era a realidade média do treinador no futebol brasileiro. E já que falas na atenção ao detalhe, também fez questão a direção do Flamengo de que as famílias dos jogadores e da equipa técnica viajassem juntamente com a comitiva flamenguista rumo a Lima, no Peru. Vemos ainda imagens em direto nesta altura do aeroporto António Jobim. Aqui algumas imagens ainda do que aconteceu durante o dia. Milhares de adeptos flamenguistas acompanharam o percurso até este aeroporto, e estas são imagens em direto. Vemos que o autocarro está mesmo próximo do aeroporto. A partida está iminente. A viagem que se espera histórica do Flamengo para Lima, no Peru, vai embarcar agora a comitiva do Flamengo. Já está bem junto ao avião, com uma bandeira do Flamengo à espera, porque até piloto e copiloto são adeptos do Flamengo e fizeram questão de mostrá-lo acenando bandeiras enquanto o avião esperava pela comitiva liderada por Jorge Jesus. Já vemos os jogadores a começarem a entrar. O William Arão, por exemplo, de quem já aqui falámos, estão a entrar nesta altura. Primeiro os jogadores do Flamengo, todos eles os convocados de Jorge Jesus, que já vemos também nas imagens. Está ali prestes a subir as escadas. Ali está ele, Jorge Jesus, quase que parece que está a olhar para a câmara também neste momento de despedida. Leva uma mochila, um fato e um trolley. O técnico português, depois de ter sido inundado por carinho por parte de milhares de flamenguistas, falou sobre isso em exclusivo à CMTV, disse que nunca viveu nada igual na vida de Jorge Jesus, que agora cumprimenta também os pilotos. Sorrisos de Jorge Jesus, não podia ser de outra forma. Tem sido um ambiente muito positivo em torno desta equipa que quer fazer história. Chega apenas pela segunda vez à final da Taça Libertadores e chega a esta final
internacional, numa altura em que também já tem quase as mãos no caneco do Brasileirão, está a 2 pontos desse objetivo. Agora, mais importante é a final da Taça Libertadores frente ao River Plate. Jorge Jesus, que está, como vemos, prestes a embarcar no avião, um de 3 aviões que vão levar a comitiva flamenguista e também as respectivas famílias para Lima, no Peru, onde se joga esta final da Taça Libertadores. Pela primeira vez, a final vai ser jogada apenas a uma mão. Aliás, a final que foi ganha pelo Flamengo em 1981 jogou-se em 3 jogos na altura. Só no jogo de desempate no estádio do Maracanã é que conseguiu vencer a equipa do Flamengo com 2 golos de Zico. Vamos também acompanhar a chegada da equipa do Flamengo ao Maracanã. Aqui vemos ao Peru, temos uma equipa de reportagem em Lima, no Peru, a equipa de reportagem, o jornalista Pedro Neves Sousa e o Diogo Rodrigues estão à espera destes jogadores que agora estão a entrar no avião. Jorge Jesus, como tivemos a oportunidade de ver, já entrou neste avião para esta viagem para Lima, no Peru. Vai ficar hospedada também a equipa brasileira num centro de treino, num hotel de luxo, e vai trabalhar num centro de treinos que a CMTV também já teve a oportunidade de conhecer. Vamos acompanhar todos os passos do Flamengo antes desta grande final da Libertadores em Lima, no Peru, e também no Rio de Janeiro, onde, como vimos durante o dia de hoje, durante todo o dia de hoje, o ambiente é de completa loucura. Agora sim, já está a comitiva flamenguista toda no avião, prestes a viajar depois deste dia marcante. Falávamos também sobre os cenários para Jorge Jesus. Sabemos que quis concentrar-se por completo nesta final e por isso deixou de parte a questão da renovação de contrato. Tem contrato até ao final de dezembro. Achas que o resultado do próximo sábado terá alguma influência na decisão a ser tomada por Jorge Jesus ou não, Alexandre? Não. Das duas, uma. O Jorge Jesus já sabe que vai voltar, ou que quer voltar para a Europa, para Portugal, seja para onde for, e já tomou essa decisão e está neste momento em consciência, concentrado, exclusivamente concentrado no jogo, primeiro com o River e depois em vencer. Sempre pode até nem precisar de jogar, mas em vencer o Brasileirão, e só depois é que irá comunicar isso à diretoria e o seu regresso a Portugal. Ou Jorge Jesus já sabe que gostaria de continuar no Flamengo e então vai deixar, como é evidente, vai deixar para depois o acerto do contrato. Agora, uma coisa é certa, por tudo aquilo que Jorge Jesus fez esta temporada, há 2 situações aqui. Há uma que é as portas abrem-se, se já estavam abertas, escancaram-se agora as portas tanto da Europa como de outro tipo de mercados, mas principalmente do mercado europeu, que é onde Jorge Jesus, como todos sabemos, quer estar mais próximo da família, quer treinar na elite. E há também a questão do salário que ofere, que ganha no Flamengo, que por força diz-se a renovar o contrato, terá de aumentar, apesar de já ser o treinador mais bem pago do Brasileirão. Eu não estou a ver o Flamengo a oferecer um novo contrato e a dizer, olha, assinas com as mesmas condições por mais uma época. Não me parece que isso vá acontecer. Não é? Há de haver ali qualquer tipo de melhoramento, qualquer tipo de melhoria no contrato para que Jorge Jesus aceite as condições. Vamos ver, Mariana, eu estou um bocado na expectativa para perceber aquilo que Jorge Jesus pretende, até porque sei de fonte seguríssima que o seu objetivo era regressar até há bem pouco tempo, mas também aceito que as circunstâncias atuais tenham alterado esse desejo, essa vontade, como tu lhe quiseres chamar, e que agora Jorge Jesus pense já em, por que não, terminar, entre aspas, a sua carreira de treinador no Brasil, que lhe deu tanto, a quem ele tem também dado muito de todas as semanas, mas também que lhe deu tanto, não sei. No Brasil chamam por Jorge Jesus, Vítor, mas também cá, em Portugal, têm chamado os adeptos de Benfica, sobretudo, mas também do Futebol Clube do Porto, têm pedido muito o Jorge Jesus, apesar de os 2 clubes terem treinadores neste momento. Achas que esse cenário agora se coloca para Jorge Jesus, um regresso a Portugal, ou dado este momento no Flamengo, está mais longe essa hipótese? Muito rapidamente, Mariana, Jorge Jesus chega ao Brasil, ganha o Campeonato Brasileiro, provavelmente ganha a Libertadores, tem a final do Mundial de Clubes dia 22 de dezembro e até aí seguramente vai manter a reserva. A partir daí, ganhando Brasileirão, Libertadores e provavelmente tendo possibilidade de ganhar o Mundial de Clubes
terá que medir forças em princípio com o Liverpool. O que é que falta a Jorge Jesus ganhar no ano seguinte no Brasil? Porque é que motivação terá para continuar no Flamengo? Que fome é que terá o plantel para continuar com novas conquistas? Por isso, um desafio em Portugal ou na Europa, mas eu acredito mais Portugal, poderá ser aliciante para Jesus precisamente por isso. Para chegar a Portugal e voltar a quebrar barreiras, tal como fez este ano no Brasil. Para já quer fazer história, quer fazer mais história com o Flamengo. A final da Libertadores é já no próximo sábado e vamos continuar a acompanhar todos os passos da equipa de Jorge Jesus aqui na CMTV, nomeadamente mais logo na Liga de Ouro, com o José Manuel Freitas e o Paulo Futre. Mas para já, Francisco Penin, boa tarde. É tempo de jornal.